Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando mais uma vez em como treinar o seu dragão, focando também na chegada dos novos filmes, né? O filme da Pixar que acabou de chegar, que se chama Hélio, e o filme Extermínio 3, que também acabou, né, de trazer um retorno triunfal depois de muito tempo. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Só explicando pra vocês, hoje o vídeo deve chegar um pouco mais tarde do que o normal, porque tá tendo a final da NBA. Eu tô gravando o vídeo um pouquinho antes da final, mas eu vou editar enquanto eu assisto, então pode ser que o vídeo não saia tão rápido, né, quanto normalmente, só explicando pra vocês que o vídeo pode sair um pouco mais tarde. Então vamos lá, na primeira posição ficou novamente o filme Como Treinar o Seu Dragão, que teve uma queda acentuada de 56%. O filme trouxe mais 37 milhões de dólares, que não é ruim para um segundo final de semana, mas o filme poderia ter segurado um pouco melhor o resultado do primeiro final de semana, mas de qualquer forma eu acho que o resultado foi bastante satisfatório e o filme chega a 358 milhões de dólares em 2 finais de semana. E dessa forma eu acho que o filme já conseguiu até ultrapassar o seu ponto de break-even, ou seja, ultrapassar o ponto que ele começa a ser lucrativo para o estúdio, porque ele teve um orçamento de 150 milhões, né, fazendo os cálculos aí, o filme precisaria em torno de 360, 350 milhões para começar a se tornar lucrativo. Eu acredito que isso já aconteceu. E esse filme tem ainda um longo caminho pela frente. Eu não acho que ele vai chegar a marcas incríveis, mas eu acredito que ele tem potencial sim para conseguir dobrar o que ele fez até agora, chegando ali a uma marca de uns 700, 750 até 800 milhões de dólares. Vamos ver, né, como vão ser as quedas daqui para frente, com grandes concorrentes chegando. E a evolução do final de semana passado para esse, então nos últimos 7 dias, o filme adicionou 161 milhões, porque ele tinha uma abertura de 197, agora ele atingiu 358 milhões de dólares. Então um resultado realmente muito bom, né, para esse filme. Poderia ter sido um pouco melhor, o filme poderia ter tido uma queda um pouco abaixo, né, de 56%, de repente na casa dos 50%, mas de qualquer forma, como eu disse, é um resultado mais do que satisfatório. E aqui o comparativo entre todos os filmes Como Treinar o Seu Dragão, né, começando com o primeiro lá de 2010, então é uma franquia que já tem uma longevidade muito grande. O primeiro abriu com 43 e fez 494, o segundo abriu com 49 e fez 621, o terceiro abriu com 55 e fez 519, e esse agora, né, que é a versão em live action, então não é exatamente uma sequência de filmes, mas o filme abriu com 83 e chega a 358. Então existe um potencial muito grande, né, para esse filme se tornar o maior filme dentro dessa franquia Como Treinar o Seu Dragão. E o que é mais curioso é que o orçamento, ele tá dentro do que a gente vinha vendo aí, né, nesses filmes, porque a gente tem que o primeiro é o mais caro até hoje, custando 165 milhões. E é uma franquia muito legal, né, porque a gente vê o avanço, né, dos envolvidos aí no filme, no decorrer da trilogia. Então a gente vê os personagens envelhecendo, o que eu sempre acho legal quando a gente vê uma série como essa, porque você vê, né, a progressão do tempo, os temas ficam mais maduros, então é uma franquia que foi muito bem desenvolvida. Digam aqui nos comentários o que vocês acham de Como Treinar o Seu Dragão. E pessoal, eu queria falar com vocês rapidamente a respeito de um dos grandes parceiros aqui do canal, que é NordVPN. É o melhor VPN que eu já utilizei vários outros. Para mim, com certeza o melhor, tem muitas funcionalidades super interessantes e você ganha 70% de desconto. VPN é uma rede privada virtual, é uma forma de você acessar internet de outros países, dá para você entrar na internet como se você estivesse na Europa, como se você estivesse no Japão, dá para você usar a Netflix lá do Japão, por exemplo. Então é muito legal. Tem muitas funções, eu utilizo praticamente todos os dias para mandar arquivo do meu celular para o meu computador, porque eu tenho NordVPN no celular, aí eu transfiro arquivos, tem muita função legal mesmo, e eu vou mostrar rapidamente para vocês os preços aqui, ó. Assine a NordVPN, olha aqui os planos, básico R$ 9,90, Plus R$ 12,90,
completo R$ 15,90. Então são valores bem acessíveis. Novamente, se vocês entrarem, é uma forma bem legal de vocês ajudarem o canal também, e é um serviço impressionante. Eu, quando comecei a utilizar, fiquei surpreso com a quantidade de funcionalidades que você pode fazer utilizando o NordVPN. Então vou deixar o link aqui na descrição. Na segunda posição ficou o filme Extermínio 3, ou 28 anos depois, que seria o título, né, se a tradução fosse real, porque o primeiro filme é 28 dias depois, ou Extermínio, o segundo 28 semanas depois e o terceiro 28 anos depois, né? O filme é novamente dirigido pelo Danny Boyle, roteirizado pelo Alex Garland, então tem uma equipe muito boa, né, por trás. Eu gosto muito dos dois, tanto do Danny Boyle quanto do Alex Garland, e eu gosto muito, eu tô vendo muitos elogios a esse filme Extermínio 3, eu gosto muito do primeiro, eu não gosto tanto assim do segundo, mas eu acho que é um bom filme. E agora eu tô bem animado para assistir esse terceiro. O filme teve uma abertura muito positiva de 30 milhões de dólares no mercado norte-americano e um total de 60 milhões ao redor do mundo inteiro. Ele é o mais caro da trilogia até o momento, só que eles filmaram o terceiro e o quarto filme back-to-back, ou seja, eles já têm um quarto filme que provavelmente só falta ali a edição, porque a filmagem já tá feita. Então, eles já têm um filme engatilhado. Eu não sei o quanto isso vai afetar o orçamento desse quarto filme, mas é uma curiosidade aqui para vocês. O próximo filme deve ser lançado em 2026. E o filme custou 60 milhões de dólares e trouxe 60 milhões, que sempre é uma meta positiva, né? Você conseguir bater o seu orçamento, ou pelo menos atingir o seu orçamento já no primeiro final de semana. E se a gente comparar Extermínio com seus dois antecessores, a gente tem, no ano de 2002, o filme que abriu com 10 milhões e fez 74 milhões de dólares, só com orçamento de somente 8 milhões. Quem assistiu o filme vai se lembrar que é um dos primeiros papéis de destaque do Cillian Murphy, que hoje é famosíssimo, né? Ganhou o Oscar do ano passado com Oppenheimer, participou de grandes séries como Peaky Blinders, participa de praticamente todos os filmes do Christopher Nolan, então é um cara com uma carreira gigantesca hoje. Esse foi um dos primeiros papéis e uma atuação muito boa que já mostrava o potencial que ele teria no futuro. Depois a gente tem o segundo filme, que fez praticamente o mesmo valor, abriu com 10 milhões, fez 72 milhões, só que com orçamento dobrado ali na casa dos 15 milhões de dólares. E o terceiro filme já chega a 60 milhões de dólares, óbvio que com orçamento 8 vezes maior do que o primeiro e 4 vezes maior do que o segundo, mas o filme já tem um resultado muito bom, o que mostra, né, que ele tem potencial para continuar trazendo dinheiro, porque, como eu disse, é um filme que está agradando muita gente. Eu acho que o boca a boca vai acabar sendo muito positivo. Eu acho que vai ter gente que vai assistir esse filme sem nem saber que é uma sequência, porque lá nos Estados Unidos, diferente daqui no Brasil, não se chama Extermínio 3, lá se chama 28 anos depois. Não necessariamente a pessoa que vai assistir 28 anos depois vai saber que teve o filme 28 semanas depois, 28 dias depois. Então, pode ser que lá o filme consiga atrair um público que aqui não necessariamente vai conseguir atrair, porque com esse nome Extermínio 3 você cria um vínculo natural, né, com os antecessores. E já faz muito tempo, né, o segundo filme é de 2007, então já faz quase 20 anos que o segundo filme chegou, então eu acho que eles nem precisam criar esse vínculo muito forte com os anteriores. E avançando para a terceira posição, um grande desastre da Disney, que não dá pra gente dizer se é ou não um desastre gigantesco, pelo menos até esse momento, justamente porque o filme Hélio teve a pior abertura de todos os filmes da Pixar, o que é uma coisa terrível, mas outros filmes que tiveram resultados ruins conseguiram ter pernas muito boas, conseguiram atrair muito público. Eu não acho que vá ser o caso para Hélio, mas vai depender muito das próximas semanas. Só que eu vou mostrar para vocês como essa abertura foi desastrosa, ainda mais não se tratando de um momento de pandemia. Eu não incluí até alguns filmes aqui na listagem, justamente porque muitos filmes da Pixar acabaram nem tendo lançamentos cinematográficos, como o filme Red, né, como o filme Soul e o Luca, né, eu acho que foram os 3 filmes que não tiveram lançamento, e o filme Dois Irmãos foi bastante afetado pelo momento ali da pandemia. O filme abriu com desastrosos 21 milhões de dólares em território americano e, pior ainda, 35 milhões de dólares ao redor do mundo inteiro. A única coisa positiva, né, a única mínima luz no fim do túnel
é que o filme teve um orçamento de 150 milhões, que é um pouco abaixo do que outros filmes da Pixar custaram. Mas eu achei o design do filme, né, se a gente comparar com outros filmes da Pixar, principalmente com filmes lá do início da Pixar, filmes muito bonitos, Procurando Nemo, por exemplo, é um filme com um visual sensacional. O filme Viva, né, tem um visual muito bom. Eu não entendi por quê. Parece que a Pixar tá voltando para trás, né? Eles estão fazendo a animação cada vez mais infantilizada. Não sei se é a tendência que a gente já viu, né, em séries como Os Jovens Titãs, né, que tinha aquela série toda madura, depois veio uma série bem infantilizada. Eu não sei se eles estão tentando fazer a mesma coisa com os filmes da Pixar. Eu só sei que esse visual, né, desse filme e de alguns outros filmes recentes não me agradou tanto. Eu gostaria de saber novamente a opinião de vocês aqui nos comentários. E aqui eu coloquei a abertura de todos os filmes da Pixar até hoje, começando lá com Toy Story. Então vocês veem aqui a curva, né, da abertura dos filmes da Pixar. Óbvio que as maiores aberturas são de sequências, então eu fiz também uma listagem sem as sequências, que eu acho que fica um pouco mais realista para fazer um comparativo com esse filme, justamente porque esse é um filme original da Pixar. Então aqui a gente tem Toy Story, Vida de Inseto, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, Carros, Ratatouille, etc. Então a maior abertura da Pixar hoje, curiosamente, para um filme original, é Divertidamente, o que é curioso porque quando o Divertidamente chegou, não parecia que seria um fenômeno, o filme veio a ter pernas muito longas, mas porque Divertidamente veio naquele monte de sequências, então ele acabou passando meio que batido em termos de bilheteria, mas como um filme original, ele foi o mais bem sucedido. E o segundo filme foi o mais bem-sucedido de todas as animações de todos os tempos, o que mostra que a franquia tem sim um poder muito forte. Então aqui a gente vê que com certeza Hélio é o mais baixo, né? É a abertura mais baixa de todas. E o último filme original da Pixar foi justamente era justamente a pior abertura junto com o primeiro Toy Story, só que aí em outra década, né? Completamente diferente. Então a gente vê que as duas piores aberturas foram lançadas praticamente na sequência, só que o filme Elementos conseguiu ter um multiplicador muito bom e o filme acabou fazendo praticamente 500 milhões de dólares nas bilheterias, o que eu não acho que vai ser o caso do filme Hélio. E aqui a bilheteria total dos filmes da Pixar até o momento, né? Ó, vocês veem que os piores filmes estão na casa dos 100 milhões, 200 milhões, tanto que Hélio parece que nem tá na lista, parece que ele tá lá no zero, justamente porque 35 milhões é muito distante de 1,6 bilhão, né, que o último filme da Pixar fez, que foi justamente Divertidamente 2, e a marca bilionária que vários filmes da Pixar também já atingiram, né, ó, Toy Story 3 atingiu, Toy Story 4 atingiu, Procurando Dory atingiu, Os Incríveis 2 atingiu e Divertidamente 2, então vários e vários filmes atingiram essa marca. Inclusive, Procurando Nemo chegou a 940 milhões. Então a Pixar tem um percentual muito grande dos filmes atingindo a marca de 1 bilhão ou chegando próximo dessa marca. Então, eu acho que ela não está num período muito bom. Óbvio que ela tem sempre essas sequências para se apoiar. Eles continuam lançando notícias aí a respeito de Toy Story 5 e a respeito de outras possíveis sequências. Então, acho que é uma fórmula que funciona. Eles lançam vários filmes originais, mas a cada filme original eles lançam uma sequência também, porque toda empresa precisa ganhar dinheiro. Não dá para discordar dos resultados quando a gente vê que todos os filmes que bateram a marca de 1 bilhão são justamente filmes que dão continuidade para uma história que já existia. E aqui eu coloquei, só por curiosidade, a aceitação do Hélio de 87% no Rotten Tomatoes, só para vocês verem que o filme tá tendo uma receptividade boa, não é tão boa quanto dos grandes clássicos da Pixar, mas é melhor do que de outros filmes que fracassaram. Então, é uma luzinha, pelo menos lá no fundo, que mostra que o filme pode vir a ter pernas melhores, né, do que a gente imagina, mas eu não acho que vai ser o caso. Eu acho que não vai conseguir duplicar o que Elementos fez, principalmente por causa da concorrência. A gente tem muito filme enorme chegando daqui pra frente. E a gente falou de um fracasso da Disney, vamos falar agora de um grande sucesso da Disney, o filme Lilo e Stitch, a versão em live action, o segundo live action de muito sucesso nessa lista. Lilo e Stitch fez mais 9,7 milhões, caindo 38%, e chegou a 910 milhões de dólares. Ainda continua sendo um questionamento se esse filme vai ter potencial para bater a marca de 1 bilhão de dólares ou não, né? Não tá parecendo tão provável assim a essa altura,
porque o filme trouxe, né, nos últimos dias aí, digamos assim, nos últimos 7 dias, 52 milhões de dólares. Então, se o filme trouxer, ele caiu de 86 para 52, se continuar mais ou menos nessa tendência, vai trazer até o final de semana que vem mais uns 35, chegando até 945, depois mais uns 20, chegando até 965. Então, existe sim um caminho claro para o filme bater a marca de 1 bilhão, mas não é tão provável. Eu diria que a bola está no ar, né? Pode ser que bata na tabela, usando a metáfora aí da NBA, que está tendo a sua final hoje, pode ser que caia ou pode ser que pingue para fora, né? Então, não dá para saber ainda o que vai acontecer, mas não dá para negar que o filme é um grande sucesso, e o segundo grande sucesso que deveria ter sido lançado no Disney Plus, juntamente com Moana 2, e que conseguiu atingir um número sensacional. O Bob Iger chegou lá e falou: ó, Bob Chapek, esquece tudo que foi feito, o que você está produzindo para ser lançado no Disney Plus, eu vou lançar nas salas de cinema. E o resultado, não dá para discordar, foi sensacional, né? Os dois filmes tiveram orçamentos menores, justamente porque seriam filmes lançados no Disney Plus, e estão conseguindo atrair muita gente. Enquanto Moana 2 não foi tão bem recebido, Lilo e Stitch tá tendo uma aceitação muito boa. E o comparativo, obviamente, com o original, né, ficou até injusto a essa altura, porque o original não foi um enorme sucesso, não foi um filme que movimentou, né, multidões para salas de cinema. Só que o filme conquistou o público, e as pessoas que assistiram o original em VHS, em DVD, no decorrer dos anos, passaram a gostar muito do filme. O filme estava sendo um sucesso gigantesco no Disney Plus, e agora a gente vê a chegada dessa versão em live action atraindo muita gente. E aqui o comparativo com outros filmes que tiveram versões em live action da Disney. A gente tem o Rei Leão com 1,6 bilhão, que fez 979 o original. A Bela e a Fera, 1,2. Lilo e Stitch, 910. Alice no País das Maravilhas, 1,025. O Livro da Selva, 967. Pequena Sereia, 569. E Aladdin, 1,050 bilhão de dólares. Então, muitos filmes bem-sucedidos, né, que tiveram versões em live action. E aqui vocês percebem que a versão em live action do Lilo e Stitch já bateu o resultado norte-americano do filme do Aladdin, só que o resultado internacional do Aladdin foi muito melhor. Então, como eu disse, mesmo que Lilo e Stitch seja um filme de enorme sucesso, ele poderia estar sendo um sucesso muito maior se o mercado internacional tivesse abraçado o filme, assim como abraçou outros filmes, né? Se o filme tivesse feito 700 milhões de dólares, como fez o filme do Aladdin no mercado internacional, ele já estaria com 1,1 bilhão de dólares. Não foi o que aconteceu, né? O filme ainda está batalhando para chegar à marca de 1 bilhão. Então, só colocando em perspectiva como o mercado internacional pode ser importante para a bilheteria de um filme. E finalizando o top 5, a gente tem Missão Impossível, O Julgamento Final. E eu tenho que esclarecer aqui o nome, O Julgamento Final, porque não é o nome do filme. O nome do filme é O Acerto Final. E por que que eu estou usando O Julgamento Final? Porque o meu desktop aqui, eu tinha feito um vídeo, e às vezes eu faço um vídeo utilizando o Hollywood Reporter, por exemplo, ou a Variety, ou Deadline, ou algum site americano, e eu faço a tradução para ficar mais fácil de falar aqui para vocês e tal. Só que por algum motivo a tradução continuou, né? Eu utilizei para fazer o Clube da Bilheteria e eu entrei em algum site que estava lá traduzido e eu achei que era o título real e eu acabei usando O Julgamento Final. Então, só explicando para vocês, né? O título original é The Final Reckoning. Se não me engano, que traduzindo ali numa tradução livre seria O Julgamento Final, mas o nome do filme correto é O Acerto Final. Muitas pessoas me corrigiram, obrigado aí a todo mundo que me corrigiu no vídeo anterior. Mas voltando, né, o filme fez mais 6,4 milhões de dólares e chegou a 540 milhões, que não é um resultado muito bom, né, não é um resultado muito otimista para essa franquia, porque o filme custou muito caro e, na verdade, o filme não está nem entre os mais assistidos da franquia até agora, que eu achei que ele seria facilmente, né, principalmente vindo depois de Top Gun Maverick, principalmente, né, depois do sucesso que os últimos filmes do Tom Cruise fizeram, eu achei que esse filme ia vir para destruir a boca do balão. Ele trouxe mais 34 milhões na última semana, então ele deve chegar até a marca de uns 580 milhões, até 600 milhões, se ele tiver quedas positivas, né, daqui para frente, como ele vem tendo. E, pessoal, outro questionamento importante que foi feito num vídeo anterior meu
foi a respeito de Missão Impossível Efeito Fallout, porque eu citei o número que estava lá no Box Office Mojo, que é uma fonte muito aceita aí para esse tipo de informação, e o valor que está lá no Box Office Mojo, eu vou colocar aqui para vocês, é 824 milhões. Eu olhei hoje porque um inscrito aqui do canal falou que tinha mandado um e-mail, que eles tinham corrigido e etc. Eu vou até procurar o comentário, se eu encontrar eu coloco aqui para vocês, mas não foi corrigido, continua 824 milhões de dólares, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, no dia 22 de junho, né, o valor continua 824, só que em outros sites realmente está o valor de 786, então a franquia nunca bateu a marca dos 800 milhões de dólares, eu vou até corrigir aqui, vou colocar 786, o que torna esse resultado ainda mais surpreendente, porque uma franquia com uma estrela gigantesca como Tom Cruise, com tantos filmes diferentes, ainda nem conseguiu bater a marca dos 800 milhões, que não é uma marca tão invejável assim a essa altura, né? Então, realmente surpreendente esses números do Missão Impossível. Será que valeu a pena para o Tom Cruise investir tanto assim numa franquia que nunca conseguiu trazer tanto, né, nem em termos criativos e nem em termos de bilheteria, né? Novamente, é uma franquia que eu gosto muito, eu gosto de praticamente todos os filmes do Missão Impossível, eu acho o Ethan Hunt um personagem muito bom, mas será que eram necessários 8 filmes dentro dessa franquia para um ator tão bom quanto o Tom Cruise? Fica aí a pergunta mais uma vez para vocês. E aqui todos os filmes 8, né, ó, novamente eu vou deixar aqui o quadro rapidinho se vocês quiserem dar uma olhada. E a gente continua avançando, na 6ª posição ficou Materialists, que é o filme Amores Materiais, se eu não me engano, com a Dakota Johnson, com o Chris Evans e com o Pedro Pascal. O filme fez mais 5,8 milhões de dólares. Depois o filme Ballerina, né, que é o filme do John Wick, lá com a Ana de Armas. O filme continua muito fraco, já dá para ser considerado um flop a essa altura, considerando o orçamento alto do filme e como o filme já saiu do top 5. Depois tem o filme do Karate Kid, né, o Karate Kid Lendas, que não tá sendo uma decepção completa porque o orçamento dele é muito baixo, mas o resultado ficou bem aquém, pelo menos das minhas expectativas, como vocês viram no meu vídeo de previsões, né? Eu previa que o público do Cobra Kai ia para os cinemas em peso, mesmo sem a presença de outros personagens ali. Eu achei que só a figura do Ralph Macchio como o Karate Kid ia atrair muita gente, mas não foi o caso. Mas mesmo assim o filme conseguiu se pagar, né, pelo menos até o momento. Eu acho que ele vai trazer muito dinheiro quando for para um serviço de streaming. Depois, na 9ª posição, Premonição, Bloodlines, né, o filme conseguiu trazer muito dinheiro também, continua trazendo muito dinheiro e já se posicionou como o maior da franquia. E na 10ª posição, o filme Kuberá, que é um filme indiano, que chegou também com resultado de 1,7 milhões de dólares, mesmo estreando em somente 500 cinemas. Outros filmes como Creed e Thunderbolts, né, não estão mais no top 10. O filme Bring Her Back também não está mais no top 10, né, o filme do Raka Raka, lá dos irmãos Philippou. Então, só deixando bem claro para vocês, eu vou colocar pela última vez o quadro desses 3 filmes. E aí a gente avança para o resultado em território brasileiro. Na última semana, a gente teve Como Treinar o Seu Dragão com 24 milhões de reais, Lilo e Stitch com 12,9 milhões, Bailarina com 2,9, Missão Impossível com 2,2, Premonição com 1,1. A gente avança para o top 5 no Brasil, né? No ano de 2025, Lilo e Stitch na 1ª posição, Minecraft, Capitão América, Thunderbolts e Como Treinar o Seu Dragão. No top 5 dos Estados Unidos, a gente tem Minecraft com 423, Lilo e Stitch com 386, Pecadores com 277, Capitão América com 200 e Thunderbolts com 189. E no top 5 mundial, Nizza 2 com mais de 2 bilhões, Minecraft com 951, Lilo e Stitch com 910, Missão Impossível com 540 e Tang Tan 1900 com 453. E nos estúdios a gente continua praticamente com o mesmo cenário, a Disney na 1ª posição, a Warner na 2ª posição, a Universal na 3ª posição, a Paramount, a Sony, a A24 e a Lionsgate, completando aí os maiores estúdios de 2025. Então a Disney continua na liderança de forma relativamente isolada. O filme Hélio poderia ter aumentado mais ainda essa diferença, só que tem Superman chegando em breve, que pode encolher ou até anular completamente a distância entre a Disney e a Warner.
Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de dar uma olhadinha lá no NordVPN, como eu mostrei para vocês aqui no decorrer do vídeo. E como sempre, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.